o Alô Cidade segue agora com um assunto muito importante. A gente vai falar da reforma tributária, assunto sensível que muito interessa ao estado do Amazonas. E aí eu lembro que foi apresentado na quarta-feira no Senado a primeira versão do relatório da reforma tributária. E sobre este assunto a gente está recebendo aqui o senador Eduardo Braga, relator da reforma no Senado, uma pessoa importante quando o assunto é esse relatório e principalmente uma relatoria que interessa a todo o estado do Amazonas. Quando o estado ficou sabendo que havia um senador amazonense diante desse desafio de propor uma reforma tributária que mantivesse os mecanismos competitivos da Zona Franca de Manaus, a gente ficou meio aliviado. Eu imagino que o senhor não, porque é uma grande tarefa, uma grande responsabilidade, porque não mexe só com os interesses do estado do Amazonas, mas de todo o país. E aí, ao recebê-lo, desejar uma boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Alô Cidade, falando para o nosso público de casa. O que foi mais difícil nessa tarefa de estabelecer mecanismo de proteção ao polo industrial de Manaus, mas ao mesmo tempo de desenvolvimento para o país, senador? Bem, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui falando aos telespectadores da TV A Crítica e com você, Amaral. Eu acho que tudo tem sido um grande desafio, porque, afinal de contas, são quatro décadas que o Brasil debate, discute a necessidade de uma reforma tributária. Afinal de contas, nós não vivemos nesse manicômio tributário brasileiro à toa. Nós vivemos nisso porque são anos e anos e anos e anos de mazelas que foram se acumulando. E quem perde com isso é o contribuinte, que paga uma carga tributária muito elevada no Brasil. E em matéria de impostos sobre consumo, que é o que trata esta reforma, nós pagamos muito, pagamos mal e pagamos sem saber, porque não há nenhuma transparência. Qual a finalidade desse recurso? Não há nenhuma transparência de qual o tributo nós estamos pagando, porque é tudo embutido por dentro, por fora, enfim. Realmente é um manicômio tributário. O nosso desafio foi, em primeiro lugar, como amazonense, garantir que a Zona Franca de Manaus fosse mantida com a sua competitividade e mantida com as suas capacidades de financiar o desenvolvimento do estado do Amazonas, mantendo a capacidade do governo de pagar a folha do pagamento do estado em dia, a folha dos professores, dos profissionais de saúde, da segurança pública, enfim, do funcionamento do estado do Amazonas. E isso não foi um trabalho de uma única pessoa. Eu quero aqui compartilhar esse trabalho com toda a bancada federal do Amazonas, do Senado, da Câmara dos Deputados, compartilhar com os técnicos, tanto da Secretaria de Fazenda do Estado, mas também com ex-funcionários do governo que nos ajudaram, como Tomás Nogueira, como Afonso Lobo e como outros companheiros que também ajudaram. Além disso, as entidades de classe que se mobilizaram e contribuíram para que nós pudéssemos chegar até aqui. É fato que nós recebemos um texto da Câmara, modificamos no Senado, porque ele veio ancorado da Câmara para o Senado, ainda no IBS, aliás, ainda no imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, e foi muito criticado, porque imagina você tributar como um imposto seletivo bicicleta, né? E todo mundo dizendo, mas qual é o mal que a bicicleta faz para o meio ambiente ou para a saúde? Realmente pouco ou quase nada. Qual é o mal que a motocicleta elétrica faz para o meio ambiente ou para a saúde? Pouco ou quase nada. Os bens de informática, de igual modo. Televisor, de igual modo. Ou seja, nós estamos correndo o risco de termos o nosso modelo judicializado,
e de nós perdermos essa guerra porque estávamos nos protegendo num imposto que não tinha identidade funcional com os produtos da Zona Franca. Bem, em boa hora, nós conseguimos construir uma outra solução, que é com a CID, que nós não inovamos, a CID já existe, mas nós criamos então a CID da Zona Franca de Manaus. E os nossos produtos passariam a ser cobrados uma taxa, uma contribuição de CID amazônica, para que ele pudesse ter vantagens comparativas versus o produto importado. E com isso, nós podermos garantir a competitividade dos produtos amazônicos, seja a bicicleta, a motocicleta, o televisor, o bem de informática e assim sucessivamente. Isso foi bem recebido pelo governo e eu quero aqui mais uma vez agradecer ao presidente Lula, ao ministro Fernando Haddad, que tiveram a sensibilidade de perceber essa mudança. E assim o modelo Zona Franca se restabelece, se refunda dentro da proposta oferecida pelo Senado da República. Agora vamos falar um pouco sobre o cenário nacional. O primeiro compromisso do Senado foi estabelecer de que uma trava sobre a carga tributária fosse estabelecida para que o contribuinte não corresse o risco de pagar mais imposto. Porque o brasileiro não aguenta pagar mais imposto sobre o consumo. Não aguenta pagar mais imposto sobre o arroz, sobre o feijão. Tributar o consumo para a população de baixa renda é algo absurdo. É algo absurdo. E, nesse sentido, nós criamos a trava sobre a carga tributária. Nesse sentido também, na cesta básica, nós inovamos. Nós criamos uma cesta básica social com alíquota zero, que será composta com um determinado número de produtos, que terá função de combate à fome, com qualidade nutricional e com possibilidade de regionalização. Ou seja, se para cá, para o Amazonas, a proteína animal é peixe, portanto, que possa ser peixe. Se aqui para o Amazonas o aminoácido é a farinha, que possa ter a farinha. Se aqui a proteína vegetal possa ser o açaí, portanto, que se possa ter açaí, mas mantidas as qualidades nutricionais e a qualidade nutricional dos alimentos. Agora, isso com alíquota zero. Agora, criamos a possibilidade de uma cesta estendida, aonde pode entrar desde da proteína animal de toda a natureza, bovina, suína, frango, embutidos, etc., e todos os outros complementos de aminoácidos, massas, etc., com uma alíquota reduzida que já estava estabelecida, uma redução de 60%, portanto, uma carga de apenas 40%, que equivaleria à alíquota padrão de 25% a 10%, mas com cashback para baixa renda. Portanto, o cidadão de baixa renda continuaria tendo benefício. Mas aqueles que podem pagar um pouco mais, paguem um pouco de imposto, porque com isso você reduz a carga tributária final e todos pagam menos. Na questão da energia elétrica, nós tiramos os 8% do imposto seletivo e introduzimos o cashback na tarifa de luz de baixa renda. A tarifa social passa a ter esse incentivo de cashback. Portanto, a tarifa de luz passará a ter cashback, o que fará com que a tarifa domiciliar residencial para o baixa renda seja menor do que é hoje. Esse é um ponto importante. O senhor destacou a segurança alimentar. Pelo texto do seu relatório, a gente percebe duas cestas básicas bem distintas ali, mas também avalia que o acesso a produtos de limpeza, que tem ali um reflexo diretamente na saúde pública,
passa a ter um incentivo maior e um acesso à população de baixa renda também, né? Eu cito exemplo da água sanitária. A água sanitária, e eu quando era garoto, Amaral, não sei se contigo era a mesma coisa, a minha avó diluía 2 gotas de água sanitária em 2 litros de água para combater verminose. E a fruta, verduras e legumes eram lavadas com água sanitária para higienização dos alimentos. Ora, isso tem função na saúde dos alimentos, né? Na higienização dos alimentos, que tem impacto na saúde. Esse produto não estava com uma alíquota reduzida. Nós colocamos com uma alíquota reduzida. O sabão em pedra não estava com uma alíquota reduzida. Nós colocamos como uma alíquota reduzida, porque isso o pobre consome, né? Então, é óbvio que tem os itens de higiene pessoal que serão desonerados, mas, tanto quanto possível, é preciso desonerar aqueles produtos que são usados pela população de mais baixa renda. Essa é a justiça social do tributo. E isso faz com que a alíquota global seja menor e que todos nós possamos pagar menos impostos, para que aqueles que não precisem e que possam pagar um pouco mais de imposto, paguem, e aqueles que precisam e devem pagar menos impostos, possam pagar menos impostos. Transporte coletivo, urbano, semiurbano e metropolitano deverá ficar também com alíquota zero, ou seja, nós vamos desonerar o transporte urbano, semiurbano e metropolitano para poder ajudar a fazer com que o transporte e a mobilidade urbana incentivar melhorias ao setor, mais barato, e isso vai melhorar a mobilidade das cidades. Senador, a gente que acompanha a matéria, quando ouviu falar que de fato a reforma sairia do papel e entraria em discussão ainda na Câmara, a gente pensou o seguinte: a guerra fiscal agora sai do âmbito dos estados e vai diretamente para o parlamento. E isso começou a ecoar de uma maneira muito prática. Quando a gente fala, e o seu texto traz isso de uma maneira muito otimista, de mecanismo de controle para o modelo Zona Franca de Manaus, com a criação da CID, a gente observa isso como uma proteção direta. Isso é fundamental. Mas aí vem uma outra preocupação que diz respeito ao ICMS, principal fonte de arrecadação dos estados hoje, que é a principal fonte de preocupação dos governadores do Norte e do estado do Amazonas. Como o senhor fez em relação a esse mecanismo tão fundamental para a sustentabilidade dos estados? Bem, no caso do Amazonas, são 2 os mecanismos. Primeiro, nós criamos um fundo exclusivo para o Amazonas, que é um fundo exclusivo de compensação diante das perdas de arrecadação e também para a migração para a nova fronteira econômica que o Amazonas deve fazer, seja para a bioeconomia e seja para as novas atividades de eletroeletrônico, da nanotecnologia, que o polo industrial terá que fazer. Então, esse novo fundo, ele é exclusivo para o Amazonas, conforme o texto apresentado. Além do fundo de compensação de perdas de benefícios fiscais, que este é para todo o país, em que o gatilho de segurança de perda de receita subiu de 3% para 5%, o que é também uma garantia adicional para o Amazonas. E, por fim, um terceiro fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que saiu da Câmara dos Deputados com um recurso de 40 bilhões de reais, e nós no Senado já conseguimos aumentá-lo para 60 bilhões de reais, mais 20 bilhões de reais. O estado do Amazonas, para que vocês tenham uma ideia, com o recurso que veio da Câmara, teria algo como 1 bilhão e 400 de recurso para investimento ao ano previsto. Com esses 60 bilhões de reais
a mais, nós vamos para mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais ao ano. Ou seja, é praticamente 1 bilhão a mais por ano de investimento que o Estado do Amazonas passará a ganhar. Se nós somarmos o que ganhamos neste fundo, o que ganhamos no Fundo de Sustentabilidade e o que ganhamos no Fundo de Compensação de Perda de Arrecadação, o Estado do Amazonas compensa em boa parte a perda de arrecadação que nós teríamos e compensa em boa parte a perda de competitividade que nós teríamos. Aí nós trabalhamos no modelo da refundação da Zona Franca para que, com as vantagens do IBS, seja o substituto do ICMS, seja o substituto do ISS, juntamente com a CID, possa complementar esse pacote de medidas que ajudarão o Amazonas a enfrentar o novo desafio da reforma tributária. O senhor foi governador e toda vez que a gente fala de fundo, em se tratando de estados, vem a pergunta do gestor público no que diz respeito à administração desses recursos. Na sua proposta, o Estado terá autonomia para lançar mão desse fundo e administrá-lo conforme as necessidades? O da compensação e o do desenvolvimento regional, sim, e a lei complementar vai definir a questão do fundo exclusivo. Esse fundo exclusivo, que será 100% de recursos novos do governo federal, as regras, os regramentos dele serão definidos numa lei complementar. Mas eu queria adicionar uma coisa, Amaral, que nós também conseguimos agora nesse relatório. E é muito importante que o telespectador, e em especial o estudante da UEA, nos ouçam nesse momento, porque esta foi uma vitória importantíssima e eu estou dando aqui em primeira mão esse furo para você. Está garantido o fundo de financiamento da UEA, fundo que eu, como governador, tive o prazer de instituir quando governador do estado do Amazonas e agora como senador estou tendo a honra de poder assegurar a preservação e a manutenção deste fundo, bem como do FTI e bem como os fundos que estavam previstos nas nossas, como o FUMIPEC, por exemplo, na nossa Constituição, eles estão agora assegurados pelos fundos de compensação da nossa emenda da reforma tributária. Portanto, eles estão amparados e, portanto, a grande preocupação era como financiar a nossa universidade estadual, que tem um papel fundamental na formação da futura geração do estado do Amazonas. Nós podemos dizer hoje que, finalmente, esse texto está pacificado no relatório que eu entreguei na última quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Mais cedo nós falamos, senador, sobre a Zona Franca e os mecanismos de controle, e isso despertou uma pergunta do Igor Damasceno, nosso repórter em Brasília. E ele chega a partir de agora com a gente, também colaborando com essa entrevista, trazendo para o senhor o questionamento. Vamos acompanhar. Senador, o relatório que foi lido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado deixou de fora a Zona Franca de Manaus do imposto seletivo e criou uma CID para a ZFM. Quais foram os critérios para tomar essa decisão e, na prática, o que isso representa para o polo industrial de Manaus? Já falamos sobre isso, Igor, aqui ao longo da nossa entrevista. Segurança jurídica, em primeiro lugar, porque nos deixa fora de um debate que seria árido de justificar, por exemplo, uma bicicleta com impacto ao meio ambiente e à saúde, uma motocicleta elétrica com impacto à saúde e ao meio ambiente, entre outros produtos. Portanto, segurança jurídica e competitividade aos nossos produtos. Foi uma mudança que nos trouxe, portanto,
bastante segurança jurídica e tranquilidade para podermos garantir aos nossos trabalhadores, ao povo amazonense, aos investidores, de que o modelo Zona Franca de Manaus continuará forte, seguro e constitucionalizado até 2073. Senador, o senhor tem muita entrada dentro do Senado, principalmente dentro das comissões, no que diz respeito a essa matéria e a outras matérias. E aí, a minha pergunta agora é mais prática, do ponto de vista de tramitação da matéria no Senado. Como é que está a articulação da nossa bancada no que diz respeito ao que foi apresentado no relatório e, principalmente, a manutenção desses pontos que foram apresentados até que isso chegue a plenário para votação e aprovação? O calendário que está posto é que no dia 7 de novembro será a votação na CCJ e no dia 8 e 9, votação no plenário do Senado. É importante dizer que o jogo está zerado a partir desse momento e que haverá um sem número de rodadas de negociação e que todos serão muito importantes. O senador Omar, senador Plínio Valério, os senadores da região norte, todos os senadores terão muita importância. Dentro desta reforma tributária, não existem aspectos apenas importantes para o estado do Amazonas, existem aspectos importantíssimos para o estado do Pará, para o estado de Rondônia, para o estado do Acre, para o estado de Roraima. Para você ter uma ideia, Amaral, foram apresentadas 670 emendas ao meu relatório. Dessas 670 emendas, 205 foram acatadas. Portanto, muitas emendas foram acatadas. Mas nessas 2 semanas, nós haveremos de conversar e discutir muitos com os senadores para que a gente possa ter o número suficiente de senadores para aprovar o texto na Comissão de Constituição e Justiça e aprovar em 2 turnos, com 49 votos no mínimo, esse texto no plenário do Senado. Eu digo aos meus conterrâneos amazonenses e àqueles brasileiros que me ouvem nesse momento, nesses 106 dias de trabalho intenso, eu passei 2 meses sem vir a Manaus, dedicado num trabalho hercúleo de apresentar esse relatório da reforma tributária, com a perspectiva de fazer um trabalho para o Brasil, que pudesse olhar o Brasil de norte a sul. Eu conversei com os 27 governadores brasileiros. Eu conversei com as lideranças dos principais municípios brasileiros. Dos 5.568 municípios, eu conversei com os representantes de todos esses municípios. Passaram pelo meu gabinete mais de 1.300 audiências. Eu, pessoalmente, recebi mais de 150 audiências, onde participaram em cada uma delas não menos do que 500 pessoas. Eu, portanto, não conversei com menos de 1.000 pessoas, pessoalmente. Participei de 12 audiências públicas, 2 reuniões temáticas. Viajei de norte a sul. Busquei, portanto, fazer um trabalho nacional que pudesse representar a média do pensamento nacional, da indústria, do comércio, do serviço, do agronegócio, para que o Brasil possa ter aquilo que na democracia é o que a gente sempre diz, o ótimo é o inimigo do bom. E na democracia, o bom é o possível, é aquilo que a gente consegue equilibrar a correlação de forças políticas e aprova. E o Brasil precisa de uma reforma tributária. Precisa de uma reforma tributária que simplifique os tributos, que indique uma diminuição da carga tributária,
que traga segurança jurídica e que traga de volta a credibilidade para que o brasileiro volte a confiar na nossa economia, no país, e que nós possamos voltar a crescer economicamente, gerar emprego, renda, porque esta é a verdadeira política social, aquela que gera emprego, renda e um crescimento econômico de forma sustentável. Não num ano a gente cresça, no outro a gente caia, num ano a gente cresça, no outro a gente caia. Não. Um crescimento sustentável, duradouro, pelo menos por 2 décadas, que reduza a pobreza, que tire o Brasil do mapa da fome e que faça com que os brasileiros efetivamente construam um país melhor para todos. Senador, em matéria tributária, o combustível acaba pesando muito no bolso do brasileiro e isso tem reflexos no preço dos nossos produtos, ainda mais em regiões que dependem de frete, em grandes centros urbanos, cujo frete, ainda que menor em um ambiente microeconômico, também tem impacto sobre isso. E aí o Edivaldo Carvalho, nosso repórter lá no Mato Grosso, pediu gentilmente para transmitir essa pergunta ao senhor. Ele está preocupado com o preço do combustível lá. E ele quer saber de que forma a reforma tributária consegue estabelecer um parâmetro mais claro para os impostos que incidem sobre o combustível e de que forma ele vai sentir no bolso essa mudança, caso o seu texto seja aprovado. Olá, uma ótima tarde para vocês. Eu me chamo Edivaldo Carvalho, falo de Cuiabá, Mato Grosso. Senador, uma vez que as alíquotas dos combustíveis e lubrificantes serão definidas por resolução do Senado. Em Mato Grosso, onde o tráfego de veículos e caminhões são grandes e o consumo desse produto é imenso, o que se altera e quais são as mudanças que serão feitas no Estado? Bem, eu acho que a questão do tributo sobre combustíveis no Brasil, ele precisa sofrer a seguinte reflexão. Nós temos 2 modais de transporte no Brasil. Um é o rodoviário e o outro é o individual. O mundo moderno conseguiu reduzir os seus custos quando modernizou o modal do transporte coletivo, onde as pessoas usam o transporte individual muito mais para lazer nos finais de semana do que no cotidiano para o trabalho. Isso é que torna a mobilidade urbana no nosso Brasil um caos. E isso tem sido um desafio para as políticas públicas brasileiras, porque o modal público coletivo de transporte no país é caótico. E aí as pessoas optam pelo modal individual, que usa mais combustível, polui mais e encarece o custo Brasil dramaticamente. E nós vivemos também uma outra dicotomia, é que no transporte de carga o Brasil optou pelo modal rodoviário. O modal rodoviário é aquele que transporta menos carga por litro de combustível gasto do que o modal ferroviário e o modal marítimo. Portanto, tanto um quanto o outro tem um impacto muito grande no que fez a pergunta o nosso jornalista. O caminho endereçado pela reforma tributária, ele endereça exatamente nesse sentido. Olha, o modal do transporte coletivo, urbano, semiurbano e metropolitano, ele será isento de alíquota tributária. Para quê? Para que ele seja prioritário nos investimentos, ele será desonerado nos bens de capital, para que ele possa ser modernizado e que este modal possa ser o grande meio de transporte
do cidadão no cotidiano. Isso fará uma enorme diferença na capacidade de mobilidade urbana no país e, muito provavelmente, terá impactos no custo do transporte brasileiro individual. Por quê? Porque nós teremos menos demanda de combustível individual e o preço do litro, muito provavelmente, poderá baixar e reduzir. E aí vem a substituição da tecnologia usada para o modal individual, que será elétrica, híbrida, etc., com um combustível que gasta menos por quilômetro rodado. Então, essa não é uma solução de dizer assim, nós vamos simplesmente, por um condão de fada, resolver e desonerar, porque houve, num determinado momento, que deram uma marretada nos impostos dos derivados de combustível, dos combustíveis, na realidade, e o que aconteceu? Os estados chegaram à bancarrota, estavam quase sem conseguir pagar a folha de pagamento, etc. Quando você não faz isso de uma forma estruturante, que era o que eu estava falando, os efeitos colaterais acabam sendo, talvez, piores até do que a cobrança do imposto. Portanto, o que eu vejo é que está sendo feito um desenho estruturante para que haja uma grande mudança nos modais de transporte, seja de passageiros, seja de carga, na macroeconomia brasileira, que aí sim vai impactar positivamente o que o nosso jornalista perguntou, que é o custo da energia ou o custo do combustível por quilômetro rodado para o passageiro individual. Senador, preciso muito agradecer a sua presença aqui no Alô Cidade, trazendo muitos esclarecimentos a respeito da reforma, a respeito do texto de sua relatoria, que agora segue na Comissão de Constituição e Justiça para a apreciação. Isso é importante para o Estado do Amazonas e, ao agradecê-lo também, deixo aqui uma pergunta, e que essa pergunta tem muito a ver com a sua experiência e é mais voltada para o Estado do Amazonas, para as pessoas que estão nos assistindo aqui na capital Manaus e no interior do Estado. O senhor acredita que, aprovada a reforma, a gente tem uma tendência de crescimento econômico com o aumento de consumo gradativamente, frente a essa substituição de impostos que deve acontecer fatalmente no nosso país? Eu creio que nós viveremos dois momentos. Primeiro, um momento de alívio, porque sairá da nossa frente essa nuvem carregada da insegurança jurídica do que poderia acontecer com o Amazonas caso a reforma tributária não recepcionasse corretamente a Zona Franca de Manaus. Segundo, essa reforma ela tem um prazo de transição longo, suave. Ele tem um prazo de transição de 50 anos. Portanto, o brasileiro vai sentir a evolução do que nós estamos falando ao longo de 5 décadas. O Brasil vai mudar e mudar para melhor, se tudo der certo, porque nós estaremos fazendo mudanças estruturantes profundas de origem, destino, de incentivos fiscais para incentivos orçamentários, que são duas das mudanças estruturantes das mais profundas, mas de uma forma lenta, gradual e responsável. E, portanto, nós estaremos deixando um legado para a próxima geração de um país muito melhor e de um Amazonas muito melhor do que aquele que recebemos. Senador, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho ao senhor e a toda a sua equipe lá em Brasília. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.